isso aqui, obreiros. Pega as mensagens desses camaradas, desses falsos pais, desses falsos pregadores, e é só fazer uma comparação. Pega a mensagem deles e compara com a mensagem dos patriarcas. Não combinou? Joga fora. Pega a mensagem deles, compara com a mensagem dos profetas maiores. Não combinou? Bloqueia. Pega a mensagem deles, compara com a mensagem dos profetas menores. Não encaixa, bane. Pega a mensagem deles, compara com a mensagem dos apóstolos. Não combina, exclui. Pega a mensagem deles, compara com a mensagem de Jesus. Não tem Cristo, não tem sangue, não tem cruz. Manda vazar, para de ouvir, manda se converter. Pastor, por que o senhor está falando isso para a igreja? Porque a igreja é culpada. A igreja merece o pregador que tem. A igreja merece o pregador que convida. A igreja merece o pregador que escuta. Elias olhou para Israel e disse: vocês vão trazer os falsos profetas até a mim, e eu matá-los-ei. Paulo disse que nos últimos dias alguns dentro da igreja terão comissões nos ouvidos e vão gerar seus próprios mestres, vão financiar seus falsos profetas, vão sustentar seus falsos profetas. São Jezabéis trazendo falsos profetas para se assentar na mesa dela. Se você concorda, aceita, anda junto, você é tão falso quanto eles. Ele agora! Agora! Olha aí! O homem da mão furada tá passando por as pra cortar o laço. Passa na tua casa. Hoje, eu sou carioca, eu sou do mato, eu sou do chá. Passou aqui no ministério. Olá galera, graça e paz seja sobre a sua vida. Bem-vindo ao canal Colégio do Discípulo. Estamos aqui mais uma vez e eu quero te pedir um favorzaço. Cara, assiste esse vídeo aí até o final. A gente vai fazer um breve comentário sobre tudo isso aí que tá rolando. Você já percebeu que esse vídeo de hoje é quente, então assiste até o final. Se inscreva no nosso canal se você ainda não faz parte dessa família, tá bom? Se você faz parte, mas ainda não ativou o sininho, ativa o sininho para você receber as notificações dos nossos vídeos, tá bom? Compartilha, nos ajude, tá? O assunto que eu quero falar não é muito do meu perfil, mas algo me chamou a atenção. Os Gideões 2023, tá? Você viu aí, né? Eu separei dois fatos dos Gideões 2023, até porque eu particularmente não tenho nada contra os Gideões, né? A galera fala muito, pessoas infelizmente falam muito mal, por algumas particularidades e tal, mas eu conheço de longe o trabalho um pouco, né, que os Gideões missionários fazem, e fazem um trabalho de missões excelente. Quanto ao congresso missionário, eu já não posso falar. Vejo sim, conheço alguns pregadores de renome, claro que eu não conheço, né, no particular, conheço as pregações, conheço, né, mas não sou muito de assistir também, não tenho nada contra, tá bom? Mas o vídeo de hoje é sobre um assunto que está viralizando nas redes sociais. O pastor Eliseu Rodrigues, ele trouxe uma mensagem, né, bem, como a gente pode dizer, pode ser chamado de confrontadora, não é? E em contrapartida, alguns outros pregadores, né, eles trazem uma mensagem mais, como eu posso dizer, mais alegórica, né? É muita alegoria, é muita aplicação e pouca introdução, ou então tem algum exagero nisso e naquilo. Quem conhece de exegese sabe do que eu estou falando, é preciso ter esse equilíbrio. Então quando você vê uma pregação que é muito
muito grito e pouca palavra, sabe? É muito você e pouco Cristo, sabe? É muito bênção e fala pouco do dono da bênção, tá? Isso já é um pouco estranho. Agora, o pastor Eliseu Rodrigues, como sempre, e por favor não venham nos comentários dizer que eu sou bajulador de pastor Eliseu Rodrigues, eu gosto de uma boa pregação da palavra, e é assim que você também deveria ser. O fato é que houve um silêncio. A reação na pregação do pastor Eliseu Rodrigues não foi a mesma que nós vimos, e eu estava assistindo um vídeo que está viralizando na internet, e um vídeo que eu assisti estava sobre o tema de que o pavilhão explodiu. E quando eu vi aquilo eu me assustei, porque era um mar de gente. Parecia até que tinha mais gente, né, nesse dia. Mas não, quando a gente vê do início, não é porque tinha mais gente, é porque a reação do povo foi outra. O pessoal se levantou e começou aquele roda-roda, roda pra cá, roda pra lá. O altar, né, virou e ficou esse alvoroço, ficou esse... A minha pergunta com tudo isso é, por que as reações diferentes? Tá? A pregação do pastor Eliseu Rodrigues falou exatamente sobre isso. Foi uma pregação confrontadora, foi uma pregação bíblica, tá? Então houve aquele silêncio total. A pregação do pastor Eliseu Rodrigues falou justamente sobre um trecho que nós colocamos aqui, a igreja tem o pregador que ela merece. Se você é pastor e chama na sua igreja falso profeta, se você chama na sua igreja esses atores do show gospel, porque não me admira que tenha falso profeta, isso é bíblico, me admira é como a igreja tem se vendido para esses camaradas. Então o pastor Eliseu Rodrigues foi muito enfático ao dizer que se você chama, se você concorda, se você compartilha, você é tão errado quanto. Ele pregou em Ezequiel e ele falou sobre a casa rebelde. Ele falou sobre quando Elias profetiza para Israel que o próprio Israel iria financiar os falsos profetas. Quando Paulo diz a Timóteo que chegaria um tempo que não suportariam a sã doutrina e iriam juntar para si falsos profetas com falsos ensinos. Paulo também diz em Atos capítulo 20 que surgirão lobos devoradores e entre vós mesmo surgirão lobos devoradores que não pouparão o rebanho de Cristo, ou seja, entre vós, lobos que estão dentro da igreja. Por quê? Porque é dada a oportunidade. A porta é aberta para esse tipo de gente. Tá? E o que acontece? A pregação do pastor Eliseu Rodrigues está viralizando de uma maneira negativa. Eu vi comentário de pastores, de pregadores, criticando a pregação do pastor Eliseu Rodrigues. Em contrapartida, eu vejo essa cena com um cantor de corinho, que eu não sei bem o nome dele, eu até tinha anotado aqui para falar, mas eu perdi, mas o fato não é esse, é que esse cantor ele começa a cantar esse corinho, e é interessante como isso mexe no emocional da pessoa, que é certo essa pessoa começar a cantar esse tipo de corinho e vai ter esse movimento. E aí juntou o pastor Júnior Trovão, que também gosta do manto, e o pastor Renan Lopes. E aquilo ficou tomado. Agora, tomado de quê? Bom, para quem participa do neopentecostalismo, uma glória. Eu te pergunto, qual é o resultado disso? E o pastor Eliseu Rodrigues falou sobre isso na pregação. Ezequiel caiu como morto, levantou e recebeu um rolo e teve uma visão. O que muda quando esse tipo de estereótipo acontece? Quando essa manifestação corporal, quando esse movimento, quando essa barulheira, quando isso tudo acontece? Fato é que, sem querer colocar uma linha de regra fora da Bíblia, mas biblicamente falando, o culto precisa ser racional. Um culto precisa ter ordem e decência. Mas a pergunta do vídeo não é essa. A pergunta do vídeo é: por que a diferente reação? E eu lhe respondo
com tristeza no coração. A pregação, a exposição bíblica está se tornando algo difícil. Estão tendo comichão nos ouvidos. A verdadeira pregação da palavra não está sendo bem aceita e tem uma notícia para você, nunca foi bem aceita. Profetas foram mortos por pregar a genuína palavra, por confrontar reis, líderes. O próprio Jesus foi crucificado pela pregação que ele pregava. E se ele pregasse esse tipo de pregação que estão pregando hoje, da prosperidade, do dinheiro, da casa própria, do milagre, ele não teria sido crucificado. Isaías foi cerrado ao meio. Todos os discípulos tiveram seu fim. O que não teve João, já idoso, foi parar numa ilha penal, a ilha de Pátimos. Estevão foi apedrejado por causa da palavra que pregaram. Só que nós viramos crianças querendo doce. A igreja quer ouvir aquilo que lhe agrada. A pregação genuína da palavra não está sendo aceita dentro da igreja. Nós estamos querendo o mel, mas não queremos o fel. Queremos a rosa, mas não queremos o espinho. A correção, a palavra já não tem sido suficiente. E eu deixo para você, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a instrução de justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra exorta, a palavra confronta, a palavra prepara, a palavra é reta em justiça. A palavra exorta, a palavra confronta. E que Deus possa acender no coração da igreja a fome, a sede pela palavra. Que a nossa maior reação ao ouvir a verdadeira palavra seja ver os nossos pecados e se arrepender. A maior reação ao ouvir a palavra não é o roda-roda, não é o manto, mas é se quebrantar. Então eu deixo aqui essa reflexão para a nossa vida. Nós como igreja, que nós possamos meditar um pouco nisso. Qual é a palavra que nós temos ouvido? Qual é o pregador que a igreja está colocando no altar? Qual é o músico que a igreja está financiando? Os nossos louvores têm subido ao céu? A palavra pregada tem sido a palavra do Evangelho, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, eu preguei a Cristo e este crucificado. Como diz Paulo aos Gálatas, que ainda que um anjo desça do céu e pregue um outro evangelho além do que nós temos ensinado, seja esse maldito. Como Paulo diz aos Gálatas, pare de ouvir esses perturbadores. Como Jesus disse quando foi perguntado quais são os sinais da tua vinda, quais sinais haverão de vir, Mateus capítulo 25, ele diz, acautelai-vos dos falsos profetas. E Jesus diz bem claro que, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Então, a aceitação do oba-oba é maior do que a verdadeira exposição bíblica. Isso é triste, mas eu louvo a Deus porque ainda há aqueles que prezam pela palavra, ouvem a verdadeira palavra, guardam a verdadeira palavra e pregam a verdadeira palavra. Fique na paz, Deus te abençoe e que nós possamos ter esse fogo aceso pela palavra, como diz o salmista, um fogo se acendeu dentro de mim, quando eu meditava na palavra. O verdadeiro fogo, meu irmão, vem através da palavra. Fique na paz, um abraço, Deus abençoe sua vida.